Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 27 de Tammuz. Estamos no meio do capítulo 10 de Igeret HaTeshuvah, a terceira parte do Tânia, a carta para o arrependimento. Indo para o final do capítulo, quando o Alter Rebbe, nesse capítulo, estava nos enfatizando o lado pessoal do indivíduo, no seu esforço, no seu empenho espiritual para a sua evolução e sua elevação, no processo de Teshuvah Ila'ah, de Teshuvah no nível superior. E conforme ele explicou, essa participação pessoal do indivíduo ocorre essencialmente na hora ou através da tefilá, da oração, particularmente da devoção na hora da oração, que a pessoa reza de forma tal, se concentrando, refletindo, meditando sobre a grandeza de Deus, despertando e cultivando sentimentos intensos de amor a Deus. E com isso, a pessoa, através disso, a pessoa se eleva. E não somente ela se eleva, não só ela desperta sentimento genuíno de amor a Deus, como também ela eleva a sua própria Torá, faz com que a Torá que ele estude, ele sinta e perceba como é a palavra de Deus fluindo da sua boca, passando por sua boca, e isso produz uma fusão com a essência divina, uma fusão de espírito e espírito. Isso também produz uma elevação muito grande em relação às mitzvot que ele pratica, fazendo com que ele sinta e perceba o efeito transcendental da kedushá, da santidade obtida e atraída através das mitzvot, de maneira que isso o afete e o impacte. Isso também serve para deixar a pessoa vinculada a Deus durante todo o dia, mesmo quando ele já não está na hora da reza, ou estudando a Torá, ou no meio do cumprimento de uma mitzvot, mas ele mantém esse estado de fusão de espírito com Deus, através daquilo que ele produziu na sua oração, no momento de reza, etc., com toda a meditação e sentimentos que ele ativou, despertou. Continua elaborando o assunto da reza, da oração e o seu entorno, aquilo que vem antes ou aquilo que vem depois, né? O Alter Rebbe, no final desse capítulo, nos dizendo: ומאחר שהתפילה היא בחינת תשובה עילאה, צריך להקדים לפניה בחינת תשובת התא. Que ele nos diz algo que aparentemente pode parecer até uma novidade. Mesmo quando a oração está no nível da teshuvah superior, ou seja, alguém que está rezando dessa forma como ele descreveu no capítulo, com toda a concentração, com toda essa meditação, com toda essa emoção, esses sentimentos, etc. Mas ele nos diz, mesmo quando a oração está no nível da teshuvah superior, ela deve ser precedida pela teshuvah inferior. Ainda assim, mesmo assim, ela tem que ser sempre precedida, como nós estamos vendo aqui, que no campo da kedushá, da santidade, não existem atalhos, não existe cortar o caminho, ou queimar etapas, ou pular. A elevação tem que ser gradual, e só é possível chegar na teshuvah superior quando ela é precedida pela teshuvah inferior. Não? Mas aqui nós vemos algo de interessante, que a gente podia pensar que teshuvah inferior, que está relacionada com voltar a Deus depois do pecado, voltar ao seu estado original de pureza de espírito, como se não tivesse pecado, como se encontrava o seu status quo espiritual antes do pecado, né? Nisso consiste a teshuvah inferior. A gente poderia ter pensado que quando a pessoa já fez essa teshuvah inferior, ele se arrependeu do pecado, ele parou de pecar, fez a confissão, etc., e despertou piedade sobre a sua alma, tudo aquilo que nós dissemos vinculou-se à misericórdia divina suprema e etc., a gente poderia imaginar, bom, ele já terminou com teshuvah tatá, ele já concluiu, né, essa etapa da teshuvah inferior, e agora ele deve estar concentrado ou envolvido apenas e tão somente no processo de teshuvah ilá, nos elementos, nos componentes da teshuvah superior. Mas aqui nós vemos, dessa parte do capítulo, o Alter Rebbe nos esclarece que esse é um processo contínuo de vai e vem,
se elevando cada vez mais, ou seja, tshuva tatá, tshuva inferior, não é algo que a pessoa faz uma vez e termina e conclui, e depois ele vai o resto da vida só para tshuva ir lá, só para tshuva superior. Ele diz não, na realidade, se tratando de algo, de um processo espiritual ligado com divindade, assim como Deus é infinito, esses processos também são infinitos, existem inúmeros e infinitos graus e níveis. O que era para a pessoa ontem, tshuva, ilá, tshuva superior, talvez hoje isso já, a pessoa já se elevou, está ou tem que estar num nível mais elevado, e portanto ele tem que produzir uma nova ascensão, uma nova elevação, começando pela tshuva inferior. É claro que a tshuva inferior desse dia seguinte, ela vai ser mais elevada do que a tshuva inferior do dia anterior. Não é? Mas assim, né, nessa sequência, existe sempre esse processo de contínuas elevações, e sempre nessas elevações a tshuva superior tem que ser precedida, tem que haver antecipadamente a tshuva inferior. Então, não como a gente poderia ter pensado inicialmente que a tshuva inferior é apenas para retificar a falha dos pecados. E quando a pessoa se arrependeu e já retificou, então a gente poderia imaginar que com isso ele já encerrou, terminou com a tshuva inferior, já terminou essa etapa e não precisa mais dela. Então, agora ele vai nos explicar que não. Na realidade, sempre existem infinitas possibilidades de ascensão e elevação através da tshuva superior, mas todas elas sempre têm que estar precedidas de características do nível da tshuva inferior, que ela se torna a base e o suporte sobre o qual se apoia, ou sobre o qual se constrói, por assim dizer, a tshuva a nível superior. Portanto, aquilo, só recapitulando o que nós falamos, que a tshuva inferior está ligada com a retirada dos pecados, com a eliminação dos pecados e o seu efeito nocivo espiritual causado por eles. E nós vimos que isso ocorre através de um despertar de misericórdia intensa, tshuva inferior, e também com o coração partido e aquebrantado, ou seja, que a pessoa sente o seu coração partido, conforme ele explicou no capítulo 7. Ele nos diz, isso deve ocorrer antes da reza. Uma vez que nós explicamos aqui, nós vimos que a reza, ela tem o poder de expressar o nível mais elevado da tshuva superior, já que reza é uma expressão de tshuva ilá, quando bem feita, quando feita da forma adequada, então a reza tem que ser precedida de tshuva tatá, de tshuva a nível inferior, com as suas características. Isso que ele vai nos explicando, que encontramos no próprio Talmud e recomendações dos nossos sábios. וזהו שאמרו רז"ל במשנה, אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. פירש רש"י, הכנעה, והיא בחינת תשובת התאה לעורר רחמים, כנ"ל, וכדאליפתם בגמרא, מקרא דכתיב, והיא מרת נפש. Então, conforme ensinaram os nossos sábios na Mishnah, uma vez que nós falamos aqui que tshuva, ilá, tshuva superior é o que se expressa na hora da tefilá, da conexão com Deus, com a devoção na hora da reza. Então isso tem que ser precedido de tshuva tatá, tshuva inferior. Tshuva inferior consiste no quê? Em evocar grandes misericórdias de Deus pela sua alma que caiu nesse estado mais baixo, etc. E conforme nós dissemos também, que a pessoa sinta essa anulação diante de Deus, etc. E ele nos diz, isso corresponde ao ensinamento dos nossos sábios, conforme ensinaram os nossos sábios na Mishnah, no Tratado de Brachot, só se deve iniciar a oração, ou seja, qual o preparo para a oração? Falamos que a oração está ligada com a tshuva superior. Só se deve iniciar a oração em estado de seriedade. E o comentarista clássico Rashi lá traduz seriedade como submissão.
que isso é o estado de espírito de tshuva inferior, despertar compaixão, como foi explicado, como a gente viu antes, nos capítulos 7 e 8, que versaram sobre a tshuva inferior, e como infere o Talmud também aprende isso do versículo bíblico em Samuel 1:10, seu espírito estava amargurado e ela orou a Deus sobre a reza de Hana, mãe do profeta Samuel, que nós aprendemos muitas coisas de como deve ser a oração da sua reza. Então lá se diz que seu espírito estava amargurado e nesse estado de espírito ela orou, ela se pôs a orar a Deus. Então daqui nós vemos também a necessidade, e esse estado de espírito é o que está associado a tshuva tatá, como nós falamos. O coração aquebrantado, o coração partido, evocar a misericórdia de Deus, consciente da gravidade dos pecados, etc. Então, esse estado de espírito é necessário como uma condição prévia, introdutória, para depois se fazer a reza. Isso que os sábios dizem, que a pessoa só deve se pôr a rezar em estado de seriedade, submissão, tshuva inferior. Porém, nos diz o Alter Rebbe, parece haver uma citação talmúdica diferente ou até contraditória. Achen bebraita sham, numa outra citação também dos sábios da Mishnah talmúdicos, numa braita, Tanu Rabanan, ein omdim leitpalel, ela mitor simcha. Todavia, segundo uma braita também no Talmud, no mesmo local em Brachot, os rabinos ensinaram, só se deve iniciar a oração em estado de alegria. Então, como nós vamos iniciar a oração? Estado de seriedade, submissão, amargura, ou estado de alegria, júbilo, etc. Não é? Então, até para entender essas duas citações e o que elas nos transmitem, etc., e para procurar conciliá-las, então, se explica o seguinte: na realidade, o preparo imediato antes da reza, quando a pessoa já vai começar a rezar, ele deve começar a rezar com qual estado de espírito? Imbuído de alegria, de júbilo, de felicidade, conforme a última citação talmúdica. Essa última citação fala como a pessoa deve se pôr a rezar logo, momentos antes da reza, para rezar imbuído de que espírito? Com alegria. Por quê? Porque, como nós falamos, a tshuva ilá, a tshuva superior está associada à reza, e uma vez que a reza é o caminho, é o componente básico para a tshuva superior, é sabido que a tshuva superior, ela consiste em alegria, e a alegria é extrema, como nós vamos ver inclusive no capítulo seguinte do Igeret HaTshuvah. Portanto, diferente da tshuva tatá, tshuva inferior está ligada ainda com pecados, abandono do pecado, retificação do pecado, amargurar-se, meditando sobre as consequências dos seus pecados e etc., partir o seu coração. Então, essa parte de tshuva inferior, ela envolve de fato amargura e submissão e etc. Já tshuva ilá, que é o reencontro com Deus, por assim dizer, essa fusão de espírito com espírito, é a restituição da alma ao seu potencial máximo, como ela estava na origem, antes de incorporar-se. Tshuva ilá, tshuva superior, envolve alegria, e uma alegria intensa. Por isso ele nos diz, essa é a diferença de tshuva tatá e ilá, uma vez que tshuva tatá, a tshuva inferior, ainda está ligada com a correção dos pecados, a restituição da energia divina que foi desperdiçada, mal canalizada, para o lado oposto da santidade. Isso ocorre através de amargura, de coração partido. Mas os níveis superiores, os níveis elevados da tshuva superior, aqui eles já não têm a ver com pecado, nem com a sitra achra, com o lado oposto da kedushá, etc. Tshuva superior consiste simplesmente em reatar o vínculo essencial da alma na sua origem com a essência divina, numa fusão maravilhosa de espírito com espírito, etc. Então essa elevação no campo da kedushá, quando a pessoa já está no campo da santidade, lá tem que haver alegria, porque se diz o que há no lugar de Deus, por assim dizer, os vechedva bimkomá, a júbilo, bimkomó, no lugar divino. Portanto, a tshuva ilá, que envolve essa reunificação com a essência divina, ela tem que ser feita com alegria. Por isso, a preparação imediata antes da tefilá, ou seja, momentos antes da reza, a pessoa tem que se pôr no estado de espírito qual?
Já que a reza é uma expressão de tshuva ilá, já que a reza é uma conexão com a essência de Deus, etc., ela tem que ser feita com alegria. E o estado de espírito imediato que precede a reza, imediatamente antes dela, tem que ser o de alegria. Porém, antes desse estado de espírito, sei lá se é 15 minutos antes do início da reza, ou se é meia hora ou algumas horas antes, não é? Tem que haver um preparo anterior, e esse preparo anterior introdutório envolve aquilo que a Mishnah diz, que a pessoa tem que se preparar para a reza com seriedade e com submissão, que envolve até uma amargura, etc. Então, em outras palavras, há duas etapas no processo preparatório para a reza, que a reza expressa tshuva superior. Então, antes da reza, se é pouco antes, muito antes da reza, a pessoa tem que se preparar com estado de espírito de seriedade, de submissão, tshuva tatá, de amargura e etc., sabendo da sua distância causada através dos pecados, enfim. Mas imediatamente antes da reza, momentos antes da reza, como a pessoa deve embalar na reza, qual marcha ele deve engatar para rezar adequadamente, por assim dizer, isso tem que ser com alegria. Só que ele vai nos dizer, Alter Rebbe, nós temos um certo problema hoje em dia, não é? Se diz, a mente rege o coração, assim deveria ser, só que, como ele vai nos falar, já na sua época, 250 anos atrás, as pessoas não sentiam que tinham esse controle remoto, ou sabiam controlar os seus sentimentos de forma tal que 15 minutos atrás ele podia estar amargurado, em estado de seriedade e submissão, e daqui 15 minutos agora ele muda de canal e ele está feliz e alegre. Então, não todos nós conseguimos essa façanha de mudar radicalmente de estado de espírito. Estados de espírito tão antagônicos, mudar instantaneamente. Isso que nos diz o Alter Rebbe ve'achshav bedor yatom hazeh, she'ein hakol yecholim להפוך ליבם כרגע מן הקצה, אזי יצא ייעוצה להקדים בחינת תשובת התא בתיקון חצות כנ"ל. Atualmente, porém, em nossa geração, diz o Alter Rebbe, uma geração espiritualmente órfã, que nós somos muito limitados na nossa capacidade espiritual de autodomínio, de controle das emoções, de cultivar sentimentos sublimes, quando nem todos são capazes de modificar suas emoções instantaneamente, fazendo-as passar de um extremo ao outro, como dizendo, sabe o quê? 15 minutos antes da reza você vai estar concentrado, pensando em seriedade, submissão, amargura e etc., mas depois, 2 minutos antes da reza, você muda para um estado de espírito, de alegria, de júbilo, de felicidade, para rezar imbuído de alegria. Então, como a maioria de nós não é capaz de fazer essas mudanças instantâneas passando de um extremo ao outro, pode ser difícil pôr em prática a sugestão acima daquilo que nós vimos no Talmud, que os sábios eles nos falam que ambos os preparativos são necessários para a reza. Preparativo anterior, mais remoto, é do estado de espírito de seriedade, etc. Mas antes da reza, imediatamente antes dela, é o de alegria. Então, o que se faz quando a gente não consegue rapidamente passar por essas duas etapas, ou esses dois preparativos? Quando não somos capazes de produzir essa transformação instantânea de uma amargura genuína para uma alegria verdadeira. Então ele vai nos dizer, de fato, tem gente que acorda mal-humorado e precisa de algumas horas para mudar o estado de espírito, ou vice-versa. Ele nos diz, então aqui o conselho que ele vai nos dar é, de fato, que a pessoa não misture, não aproxime esses dois momentos, ou seja, deixe eles distanciados, o momento de seriedade, de amargura, dessa contabilidade pessoal, não é? Então, que ele deixe isso, que ele afaste isso, ou seja, a pessoa acordou de manhã, que ele procure rezar já com alegria. Bom, então, quando ele vai fazer o preparativo prévio da seriedade, da submissão, etc., que ele faça isso no final da noite anterior. Esse é o conselho que o Alter Rebbe vai nos dar, e de manhã, quando ele acordar, que ele procure só estar com o espírito elevado para rezar com alegria. E no final da noite anterior, ele diz, ele mais uma vez vai evocar aquela oração mística do Tikkun Chatzot, que se fazia depois da meia-noite pela destruição do templo, que lá sim é um momento
de pranto, de amargura pela destruição do templo, e como falamos, não só a destruição do Beit HaMikdash, do templo em Jerusalém, mas também do santuário pessoal de cada indivíduo. Então que a pessoa tenha essa meditação de submissão, de seriedade, de amargura no final da noite anterior, ou nessa prece de Tikkun Hatzot. Hoje em dia, como nós falamos, que é mais raro, somente poucas pessoas, ou cabalistas especiais, que fazem isso de forma genuína, fazem esse Tikkun Hatzot, mas nós dissemos que o substitutivo disso para nós é mais o Kriyat Shema She'alamitah, a leitura do Shema com tudo que ela envolve antes de dormir. Então, o ideal aqui seria isso que ele nos diz o Alter Rebbe. Nesse caso, o plano prescrito é primeiro alcançar a tshuvá inferior, que está ligada com amargura, com retificação do pecado, com despertar de misericórdia intensa, com coração partido. Então, alcançar a tshuvá inferior na noite anterior, durante o Tikkun Hatzot, conforme mencionado acima. Como nós falamos, hoje em dia, se a pessoa não fala esse Tikkun Hatzot na leitura do Shema, nós rezamos todos os dias, né? Então, teoricamente, esse preparo anterior também deveria ser feito todas as noites. Ele nos diz, mesmo o Tikkun Hatzot, não é todo mundo que fazia isso todas as noites ou todas as madrugadas. ומי שאי אפשר לו בכל לילה, על כל פנים לא יפחות מפעם אחת בשבוע לפני יום השבת. Se não lhe for possível fazer o Tikkun Hatzot toda noite, a pessoa deve fazê-lo pelo menos uma vez por semana. Antes do Shabat, isso significa na quinta-feira à noite. Antes do Shabat, porque a noite de Shabat é uma noite alegre por si só. Então, quem não pode, não está habilitado a fazer o Tikkun Hatzot todas as noites, ou mesmo essa leitura do Shema, antes de ele fazer com toda a concentração, devoção, amargura, se ele não consegue fazer isso todas as noites, mas pelo menos que faça uma vez por semana, ele nos diz que o momento adequado para tanto seria na quinta-feira à noite. Por quê? Porque essa oração com submissão, com amargura, evocando misericórdia, etc., com o coração partido, esse é o nível de tshuvá tatá, tshuvá inferior, que precede a tshuvá superior. E já que é sabido, conforme ele vai nos explicar a seguir, que tshuvá ilá, a tshuvá superior, está associada com o dia do Shabat, por isso, antes do Shabat, que no caso na quinta-feira à noite, que a pessoa passe por esse processo de tshuvá tatá, de tshuvá inferior, por assim dizer, para poder alavancar ou apoiar sobre ele o processo de tshuvá superior, que se manifesta em especial além das rezas, todas as manhãs, todos os dias, mas também especialmente no dia do Shabat. Conforme ele nos diz que Nodal Yodim, שהשבת היא בחינת תשובה עילה, ושבת אותיות תשב אנוש, כי בשבת היא עליות העולמות למקורם כולי, בפרט תפילות השבת ודל. Como é sabido pelos cabalistas, que o Shabat está no nível da tshuvá superior, sendo esse fato sinalizado pelas letras hebraicas que compõem a palavra Shabat, que também numa outra combinação também formam a palavra Tashev, como no versículo em Salmos 93, que diz, Tashev significa retornar, Tshuvá, Tshuvá ilá, Tshuvá superior, como no versículo em Salmos que nos fala, fazes retornar o homem, Tashev enosh. Por isso se diz que Shabat é o momento apropriado para esse retorno elevado, elevadíssimo, quando a alma se eleva à sua origem inicial, a seu estado espiritual original, de elevação máxima. Então o dia propício para isso é o dia do Shabat, conforme ele nos diz da Kabbalah, que o Shabat está no nível da tshuvá superior, porque conforme ensina a Kabbalah, no Shabat a energia do universo, no dia do Shabat, toda a energia do universo sobe à sua fonte, etc. Isso ocorre especialmente durante as orações do Shabat, especialmente as rezas do Shabat, tem esse poder de elevação imenso. Como ele conclui aqui, que essa explicação deve bastar ao leitor inteligente. Seja, ele nos diz,
Vez que a diferença da tshuva inferior com a tshuva superior é que tshuva inferior está ligada à volta e retorno da pessoa ao caminho certo, depois que ela pecou e falhou, que depois que ela emitiu energia divina para um lugar indevido, etc. Voltar ao nível que ela se encontrava antes do pecado. Mas tshuva ilá, tshuva superior, explicamos que é algo bem mais elevado do que isso. Significa restituir a alma ao seu nível original, conforme ela estava antes de descer esse mundo terrestre, antes de encarnar-se num corpo físico. Né? Portanto, como o sopro divino, quando ainda estava, por assim dizer, dentro de si, etc. Então ele nos diz, essa elevação maior, o momento propício quando ela ocorre é no dia do Shabat, já que o Shabat envolve uma elevação de todo o universo para a fonte divina. No Shabat tudo tem uma elevação, tudo se eleva para a fonte, assim também a alma, ou as almas se elevam para as suas fontes. Por isso é um momento propício para a tshuva a nível superior. Por isso, se a pessoa não pode fazer esse Tikkun Chatzot, ou mesmo essa leitura do Shema caprichada, com toda a concentração, com toda essa amargura e etc., se ele não consegue fazer isso todas as noites, que faça pelo menos uma vez por semana, na quinta-feira à noite, antes do Shabbat, como um preparativo para o Shabbat, como um passo de tshuva tatá, de tshuva inferior, que preceda a tshuva superior do Shabbat. E conclui o capítulo, o Alter Rebbe nos dizendo, o baseio var mashikatuv, shuva elai ki gealticha, perush ki meachar shemachiti ka'av pshaecha, yavarat asitra achra, u gealticha min achitzonim, בהתעוררות רחמים עליונים, בהתעוררות הדילטטה, בתשובת התא הכנ"ל, אזי שובה אליי, בתשובה הילה. Diz o Alter Rebbe, isso também explica o fim do versículo, o versículo mencionado acima, Isaías 44, 22, que diz o seguinte, tinha falado isso comparado o pecado às nuvens, né, que interferem no brilho do sol, assim também interferem no brilho da luz divina da alma. Como uma nuvem espessa, apaguei tuas transgressões, e como uma nuvem, eliminei e apaguei teus pecados, assim fala Deus. E Deus conclui o versículo através do profeta dizendo, retorna a mim porque te redimi. Assim fala o versículo. Explica o Alter Rebbe que isso significa o seguinte, uma vez que como uma nuvem espessa, antes os pecados estavam lá interferindo como uma nuvem espessa, mas Deus fala, apaguei tuas transgressões, que isso é uma referência à remoção da sitra achra por meio da tshuva inferior, ou seja, Deus fala que toda aquela energia divina que foi mal canalizada para lugares indevidos através do pecado, Deus ele removeu tudo isso da sitra achra do lado oposto, possibilitando o retorno da pessoa. Ele nos diz, e porque te redimi, já que eu te redimi, Deus fala, eu redimi o indivíduo das forças externas à santidade, despertando a misericórdia suprema, despertando, Deus fala, eu te redimi, despertando a misericórdia suprema em resposta ao teu despertar de baixo na tshuva inferior, conforme nós falamos que a pessoa deve despertar sobre si essa misericórdia, e de fato Deus fala, em resposta ao teu despertar, eu, Deus, despertei essa misericórdia sobre ti, conforme explicado subsequentemente. Então, deves retornar a mim em chuva superior. Agora sim, somente agora, que os teus pecados foram limpos, que essa energia espiritual desperdiçada na Sitra Achra foi recuperada, foi eliminada essa conexão com o campo do mal. Agora sim, a tua alma está habilitada a retornar até o seu estado original, até a sua essência espiritual, conforme ela está plenamente unificada com Deus. Então, isso que fala o versículo, Shuva Elai, agora sim, retorne a mim, que Gealticha, porque eu te redimi. Ou seja, somente depois que eu te redimi, Tshuva Tatá, isso é Tshuva inferior, limpei a área, retirei você dos pecados e o efeito dos pecados de sobre ti, da sua alma e etc. Agora sim, a tua alma pode voltar ao seu status quo original, ao seu nível mais elevado. Isso significa Shuva Elai, retorne a mim. Isso já é o plano, o nível de Tshuva superior, essa volta
a essência divina e unificação total e completa da alma, sua matriz no estado original, quando ela está no estado de fusão único e magnífico com a própria essência divina. Isso é tchuvá superior, mas isso só é possível depois que te redimir do pecado e dos seus efeitos, depois que a pessoa realizou plenamente a tchuvá inferior. Fez isso previamente, daí ele chega a tchuvá em nível superior.